Olá pessoal, tudo bem? Dando sequência ao nosso PET volume 4, né? Nossa semana 4 vem como temática uma continuação da semana 3, né? Onde nós falamos sobre a Caatinga. Nessa semana vamos falar sobre o desmatamento da Caatinga. Bem, a Caatinga tem como principal característica o fato de ser o único bioma exclusivamente brasileiro, né? Mesmo assim, estudos divulgados pelo Centro Nacional de Pesquisa e Conservação da Biodiversidade do Cerrado e Caatinga, o CECAT, alertam que esse domínio florestal, menos conhecido cientificamente da América do Sul, tanto em termos geográficos quanto em observações biológicas, de toda forma, à medida em que as pesquisas sobre o bioma avançam, mais se descobre que ele é um ambiente natural que apresenta, né, mais risco ele é o mais rico em biodiversidade do que se pensava, né? Além disso, são dois biomas, né, tanto a Caatinga quanto o Cerrado, que estão sofrendo com a ação antrópica. De acordo com os dados do monitoramento, a principal causa da destruição da Caatinga deve-se à extração da mata nativa, que é convertida em lenha e carvão vegetal, destinados principalmente aos polos gesseiro e cerâmico do Nordeste e ao setor siderúrgico de Minas Gerais, né, e também do Espírito Santo. Outros fatores apontados foram as áreas criadas para biocombustíveis e pecuária bovina. O uso do carvão em indústria de pequeno e médio porte e em residências também foi um indicativo aí sobre a destruição que ocorre na Caatinga. Dia 28 de abril é o Dia Nacional da Caatinga. As comemorações dão espaço à conscientização sobre a importância do bioma, que é 100% brasileiro, ou seja, a maioria do seu patrimônio biológico não é encontrada em nenhuma outra parte do mundo, né? A palavra, como nós já falamos na aula anterior, é de origem tupi, significa a Mata Branca, né, devido às condições climáticas que apresentam no período de seca, né, onde a vegetação dá uma tonalidade acinzentada. Uma das principais características de sua vegetação, né, que se preserva durante o período de estiagem e volta a ficar verde ao menor sinal de chuva. Né, no princípio das primeiras chuvas ali já começam a mostrar sintomas e de rebrotamento, né, e apresenta a coloração verde. Mesmo diante desse bioma, as características são preocupantes. De um total de aproximadamente 7 milhões de hectares, mapeados apenas em 44,89%, apresentam hoje uma cobertura florestal, ou seja, mais da metade, né, 51,6%, foi convertida em áreas para usos agrícolas e pastagens. Isso é uma fonte da Universidade Federal de Pernambuco, o Centro de Pesquisas Ambientais do Nordeste. A degradação do bioma tem impactos não apenas para a fauna e a flora, mas para a população da região, já que cerca de 27 milhões de pessoas vivem em áreas de caatinga, né, e com a preservação podem ter impactos positivos nas áreas de sustentabilidade hídrica, alimentar e energética. Além disso, a vegetação cumpre um papel importante da prevenção de enchentes e enxurradas nas áreas urbanas, especialmente nesse período onde começam as chuvas na região. A vegetação desse domínio natural possui um alto poder calorífico, né, sendo bastante adequada para a utilização como lenha. Essa característica associada à grande necessidade energética de uma região que sofre com a falta de investimentos e de presença do Estado é a principal causa do desmatamento da Caatinga. Estima-se que 30% da energia utilizada pelas indústrias locais advém dessa prática de extração da lenha, da vegetação do semiárido. Os efeitos do desmatamento da Caatinga são diversos.
em razões da importância da vegetação para a região que ocupa. Além disso, existem indícios ainda não comprovados que a caatinga possa ser mais eficiente na absorção de gás carbônico na atmosfera do que as florestas tropicais. Haja vista que essas últimas produzem uma quantidade de CO2 mais ou menos equivalente ao que absorvem. Outra consequência do desmatamento da caatinga é a desertificação. Sabe-se que nas regiões de clima mais quente e com pouca precipitação, o que se verifica em algumas áreas ocupadas por esse bioma, a tendência de desertificação, e é alta em virtude da desidratação do solo, ocasionada pelo elevado índice de evaporação. Com a remoção da vegetação, o problema é intensificado, além de tornar os solos mais expostos e, por isso, altamente propensos a erosões, e outros problemas ambientais, como, por exemplo, a sanilização. De toda forma, é preciso também que o governo, nas esferas municipais, estaduais e federais, optem por opções de planejamento que visem diversificar as fontes de energias locais, sendo essa uma região com elevado potencial para a produção de energia solar e eólica também, né? E priorizar a sustentabilidade da região. Falar em desenvolvimento sustentável é falar em manter o crescimento econômico sem diminuir a disponibilidade de recursos naturais e as áreas de preservação disponíveis. Aqui nós podemos observar, né, uma foto típica da vegetação de caatinga, né, no período de estiagem, onde as árvores perdem as folhas, né, aí o caule dá aquela tonalidade acinzentada na vegetação, e também aqui podemos observar uma planta da família das cactáceas, né, onde tem a proporção de espinhos, né, uma grande proporção de espinhos, é típico da vegetação da caatinga. Outra foto interessante seria essa aqui, né, onde podemos observar a Serra do Giz, né, é uma unidade de conservação estadual localizada na região de Caatinga, né. Essa serra está localizada em Pernambuco, né, para a gente ter uma noção de como seria a paisagem natural desse bioma aí de Caatinga. Então, pessoal, essa foi a nossa segunda aula, né, sobre a caatinga, falando sobre os desmatamentos aí, né, e o uso desses recursos que ela tem de oferecer, e trazendo também os problemas, né, que a exploração desses recursos aí para geração de energia ou para aquecimento de caldeiras, indústrias, né, até o uso doméstico, acaba causando grandes impactos naturais e ambientais aí na caatinga. Um abraço a todos aí e até a próxima.